Oiê! Eu sou Débora Mingroni, do missmingroni.com, e eu tô na Virgínia hoje, não tô na minha casa em Nova York como de costume, porque eu estou de férias com a minha host family, porque é a semana de férias deles e eu vim trabalhando, e é sobre isso que esse vídeo vai ser, porque antes de vir eu tava decidindo muito se eu viria ou não. Porque todo mundo me fala assim, fica em casa, você vai ter uma semana com a casa sozinha, não vai precisar trabalhar e não sei o quê. Não ia ser bem assim. Se eu tivesse ficado em casa, eu teria contado como minha semana de férias do segundo ano. E eu acabei de voltar de 2 viagens internacionais. Eu não tinha como gastar pra fazer outra viagem agora. Então eu ia acabar passando férias em casa e ia perder uma semana toda. Então eu preferi vir, mas eu tava com um pouco de receio. O primeiro receio seria as horas que eu viajaria com a host family, se contaria ou não. Aí quando eu pedi pra eles fazerem meu schedule da semana passada, eu já vi que tava contando, porque eu começaria às 4 da manhã e tava sem previsão de término, porque eles não sabiam que horas chegariam aqui. Então eles fizeram a minha semana mais light pra sobrar horas, pra sobrar 10 horas pra eu poder trabalhar no final de semana. E eu comecei a trabalhar às 4 da manhã e eu parei de trabalhar às 4 da tarde. E isso são 12 horas. Normalmente quando eu passo das 10 horas por dia eu recebo extra, então provavelmente ela vai me pagar no final de semana todos os extras que eu passei. E daí a gente acordou 4 horas da manhã, saiu 5 horas da manhã, as kids vieram acordadas a viagem inteira. E os meus fofos deram remédio pra elas dormirem. O mais velho tomou 2 e ele apagou um pouco, aí depois ele acordou e apagou de novo. Mas você tem noção do que uma criança de 2 anos não dormir desde as 4 da manhã até as 10 horas da noite? Ele tava impossível, ele tava muito difícil mesmo. Mas foi o único problema, assim, que eu acho que a gente teve na viagem. Chegando aqui, a gente chegou mais ou menos 1 hora da tarde. E daí teve que ficar esperando, porque tinham que terminar de limpar a casa e a gente tinha que buscar as chaves com uma pessoa. Então a gente entrou aqui na casa mesmo, eram 3 horas da tarde, e daí tivemos que esperar o resto da família chegar pra decidir quem ia ficar em qual quarto. A casa é gigante, ela tem 3 andares e tem mais de 10 quartos. E daí eu fiquei esperando, fiquei quieta na minha, fiquei esperando saber se eu ia ficar com as crianças ou não, porque o quarto delas tinha 2 beliches gigantes, que é a beliche aqui nos Estados Unidos, a cama de baixo é de casal. E daí são 3 crianças, né, eu achei que eu ia acabar ficando lá, mas eu fiquei na minha e fiquei esperando. E daí, quando eles terminaram, eles trouxeram a minha mala pra esse quarto aqui. Como vocês podem ver, esse quarto é lindo e maravilhoso e é gigante. E ele é tipo uma suíte, só que o nosso banheiro é compartilhado. Então, eu tô nesse quarto e os meus filhos estão no quarto que estão do outro lado. E no meio tem um banheiro, então a gente compartilha o banheiro. Mas a pia fica do lado de fora, o que é bem legal. E esse quarto é maravilhoso, ele fica no canto, eu não escuto nada. Eu só escuto quando as portas batem, porque o vento meio que puxa. Mas tá sendo tranquilo. O meu schedule eu começo às 10 quase todos os dias e olha que as crianças acordam às 7. Então quando eu subo, eu sempre subo e vou tomar café. Eu nunca tomo café antes de começar a trabalhar, porque não dá. Se eu subir antes, eu começo a fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, já tô trabalhando. Então eu espero dar meu horário de trabalho e eu começo a trabalhar e eu tomo café. Eu tenho começado às 10 e as crianças acordam às 7. Então quando eu subo, elas já tomaram café, elas já trocaram de roupa, elas já estão brincando em algum canto, sabe? Aí eu fico meio que de mãos atadas, porque já tá tudo limpo. Tô tentando fazer o máximo, mas quando eu vejo a minha fofa já fez, ou as crianças querem que eles façam. E o fator de que a gente não está nessa casa gigante sozinho, a gente está com a família da fofa e os amigos do fofo. Então, são mais ou menos 20 pessoas, a casa aguenta 22 a 25, eu acho, se eu não me engano. O quarto do lado, por exemplo, tem 2 camas de casal e só tem um casal. Mas beleza. E tá sendo bem light, por exemplo. Tudo que a gente fez agora, a gente foi na praia, aí a gente ontem foi na cidade ver como é que é a cidade e tal, tipo a boardwalk, as lojinhas e tal. E toda vez que a gente sai em grupo. Então, por exemplo, quando a gente vai pra praia, as crianças não querem ficar comigo, elas querem ficar com os outros. E aí eu ajudo no máximo possível, mas a maior parte do tempo eu tô fazendo nada, absolutamente nada. Por exemplo, hoje é chover, e daí eu falei pros meus fofos, me coloca pra trabalhar, porque as crianças não precisam ser entretidas. Não, mas você tá off. Tá bom. Eu não queria, porque eu queria ir pra praia no meu tempo off, mas tamo aí, né? E eles levaram as crianças pro aquário, sabe? Eles estão, tranquilos, porque tem muito mais gente pra ajudar com as crianças do que tem criança. E também tem adolescente e tal, então eles estão ajudando, as crianças querem ficar com eles e blá blá blá. Então eu tô trabalhando bem pouco.
Eu sei que é diferente de pessoa pra pessoa, de família pra família, de programa pra programa, mas pensa nas possibilidades. Se você, por exemplo, eu tenho uma amiga da Ápia, assim que ela chegou aqui, a família dela pediu pra ela tirar férias. Ela ia com eles e depois ela decidiu que ia tirar férias pra deixar eles mais à vontade. E ela foi em cima da hora e tal, mas ela foi a preferência dela e da família. A minha família precisava de mim aqui. Eles queriam que eu viesse, eles falaram disso o ano inteiro, eles estavam animados. Eu também quis vir e acabou sendo muito legal. Eu acho que eu teria me arrependido demais de ter ficado em casa sozinha. Mas o que eu quero que vocês saibam é que existem algumas regras que a família sabe, gente. A família sabe o que ela tem que fazer, principalmente se ela já tá no programa há muito tempo. Porque quando a LCC vem explicar o que o programa é, ela explica todos os detalhes. Tudo que a gente sabe, eles têm que saber também. Eles sabem que o carro, o tempo que a gente tá no carro conta como horas, sim. Eles sabem que a gente tem que ficar num quarto só nosso. Então, às vezes, eles preferem que a gente tire férias do que levar a gente, porque vai sair caro. Por exemplo, se algum dia minha família for, por exemplo, pra Disney, me levar vai ser muito caro, porque é $100 por parque por pessoa. Então, se eles preferirem falar assim, não, você vai viajar, beleza, não tem o que você vai fazer. Mas isso tem que ser avisado com antecedência. Se eles vão fazer você tirar férias, então tem que ser avisado com antecedência. Eu não sei quanto tempo é, mas eu tenho certeza que deve ser mais de um mês. Outra coisa é, se você tá dormindo no quarto com as suas kids, você está trabalhando. E eu não sei vocês, mas a minha fofa me paga 10 horas a hora extra. Imagina pela noite inteira por uma semana. Então, só bater o pé, só ser firme com eles, falar assim, olha, tem que ser assim, assim, assado. Se eles não concordarem, você vai falar com a LCC. Se a sua LCC der mole, você fala direto com a Program Director. Não tem essa. Se a família tá errando, gente, vocês têm que falar com eles. Porque a minha família, eles me respeitam demais. Eles têm muito caráter, eles sabem o que é certo e o que é errado. Mas tem muita família, filha da mãe, que sabe o que é certo e não quer fazer e não faz. Por exemplo, eles estavam me contando que uma das au pairs deles tinha uma amiga que foi de Boston até um outro lugar, eram várias horas no carro com a Host Family, e daí a Host Family fez assim, enquanto ela tava no carro, ela podia dormir, ela podia fazer o que ela quisesse, então seria tempo off, não é assim. Se você tá sendo obrigada a ir com a Host Family pra algum lugar, aquilo está contando como suas horas de trabalho, ponto final. Quando você chegar no lugar, beleza, você tá off, você pode ir pro seu quarto, você pode dormir, você pode ir pra praia, você pode sair, mas enquanto você tá no carro, você tem que estar lá, então você está trabalhando, não tem outra opção. Vai fazer, eu tô off agora, então eu quero sair e dar uma volta. Não é assim. Não é assim que funciona. E você pode estar dormindo no carro, mas as crianças vão estar lá berrando, elas vão estar lá te pedindo as coisas. Não é assim que funciona. E eu só tô aqui pra falar pra vocês que viajar com a Host Family não é o fim do mundo. Pode ser muito bom, sim. E que é pra vocês serem persistentes e exigirem o que é direito de vocês. Porque cada vez mais eu vejo o au pair sofrendo, porque tem medo de bater o pé. Eu sou uma dessas pessoas, eu não tenho medo, mas eu acho assim, se eu reclamo de tudo que eles fazem, eles vão ter todo o direito de reclamar de tudo que eu faço também. Só passaram 3 dias desde que eu cheguei, mas eu não acho que vai passar disso, e era isso que eu queria contar pra vocês. Existem casos e casos, eu sei que o jeito que eu estou sendo tratada provavelmente não vai ser o jeito que todo mundo vai ser tratado, infelizmente. Mas é isso que tem que acontecer. Por exemplo, os meus fofos contaram todas as minhas horas no carro como horas de trabalho. Eles sabiam que eu tinha que ter um quarto só pra mim. Eu não precisei nem contar isso pra eles. Até porque eles já tiveram 4 au pairs, eles já estão no programa. Mas se a sua família não sabe, se a sua família está se fazendo desatendida, lembre a eles, porque eles têm que te pagar. Mas até agora tem sido uma experiência maravilhosa. Eu estou sendo paga pra ficar na praia. E óbvio que eu sei que eu não estou de férias e eu estou trabalhando. Eu ajudei a preparar tudo, eu ajudei a colocar as crianças no carro, eu ajudo a dar banho e isso e aquilo. O tempo que eu tô off, eu estou off, mas mesmo assim eu ajudo. Tipo, se eu vejo uma coisa pra limpar, eu limpo, entendeu? E tá sendo uma experiência bem legal. As duas partes estão se respeitando. Tá sendo harmonioso ficar com toda a família, não tá sendo uma coisa esquisita. Porque tem algumas famílias, tipo assim, viaja com o tio, com o pai, não sei o quê, e daí você acaba sendo responsável pelos filhos do tio e isso e aquilo. E isso é outra coisa que também não pode acontecer. Como de costume, esse vídeo deve ter ficado bagunçado. Então se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, eu respondo. Mas eu só queria contar isso mesmo. Tá sendo uma experiência bem legal. Virginia é bem legal, a gente tá na Virginia Beach, que fica, tipo, é uma ilhazinha bem pequenininha assim na Virgínia. E é um lugar bem lindo, é muito gracinha. É tipo tudo com tema de praia, então... Ai, gente, eu não sei nem explicar, é só lindo. Vamos ver os vlogs, porque vai ter vlog. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e até a próxima.